Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Meu nome é Gisele Regina. E eu, Marcelo Constantino. E hoje trouxemos uma história para que a gente possa refletir neste programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje a reflexão é sobre a verdadeira propriedade, sobre a nossa vida. Enfim, a gente agora vai apresentar uma história chamada O Traço. E esse traço, a gente vai poder fazer umas reflexões mais à frente para que a gente possa levar para a nossa vida essa reflexão a partir de hoje. Vamos lá? Vamos lá. O traço. Numa tarde nublada de outono, Mariana caminhou lentamente pelo cemitério antigo. Com as folhas secas estalando sob seus passos, ela estava ali para visitar sua mãe. Seu coração pesava não só com o mistério do lugar, mas pela saudade que sentia dela. Os túmulos, com suas inscrições desgastadas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias esquecidas. Ao se afastar da sepultura de sua mãe, seus olhos captaram uma lápide particularmente desgastada, quase engolida pelo avanço descuidado da vegetação. Mariana aproximou-se, curiosa, limpando as folhas e o musgo que cobria a pedra. O nome gravado estava quase legível, mas os números ao lado era difícil de não notar. Eram grandes e claros. 1889-1931. Tocando os dígitos frios com os dedos, ela olhou aquele simples traço entre as datas e disse em voz alta: "Nossa! Uma vida inteira representada por um traço. E quem foi esta pessoa por trás desse traço? Quais sonhos ela teve, quais os amores que ela viveu e deixou? E as tempestades que enfrentou?" Perdida em suas reflexões, ela nem percebeu a aproximação de um senhor de idade que caminhava com a ajuda de uma bengala. Ele parou ao lado dela, olhando para a mesma lápide com uma expressão pensativa. Bela reflexão, jovem, disse ele com uma voz rouca, mas gentil. Quê? Ah, sim! Falei em voz alta porque a reflexão aqui foi forte. É incrível como um simples traço pode significar tanto, não é mesmo? Esta lápide pertence a Clara, minha avó. Ela viveu uma vida extraordinária, cheia de paixão e desafios. Foi uma mulher à frente de seu tempo, sabia? Lutou pela educação dos menos afortunados. E como você sabe tanto sobre ela? Histórias de família. E também eu sou historiador. Tenho um interesse particular na vida das pessoas comuns do passado. Cada pessoa tem uma história, e acredito que é importante lembrar e honrar essas histórias. Aliás, meu nome é João. E os dois passaram a tarde conversando sobre Clara, a mulher por trás do traço. Mariana sentiu como se tivesse sido transportada no tempo, vivendo as aventuras e lutas de Clara, através das palavras de João. Quando finalmente se despediram, o céu já se tingia de cores quentes do pôr do sol. Aquele encontro inesperado não apenas lhe deu uma visão sobre a vida, mas também a fez refletir sobre sua própria vida, sobre o legado que ela queria deixar e sobre o traço de todos aqueles que um dia estiveram na Terra. Ela prometeu a si mesma que viveria de maneira que, um dia, alguém poderia olhar para o traço entre as datas em sua própria lápide e saber que ali, entre aqueles números, houve uma vida plenamente vivida. Que reflexão, né, meu amigo? Uma bela história. Isso nos faz lembrar de quê? De que foi uma vida vivida, né? Será que foi vivida mesmo com essa intensidade toda?
Isso a gente pode se perguntar toda vez que for no cemitério agora, né? Não sei. Já Olha, parasse para pensar num traço que fica entre o número do teu nascimento e o número do falecimento? sabe que eu não parei para pensar nisso, mas agora você me fez refletir numa coisa. Quantas histórias tem naquele cemitério, hein? Quantas histórias vividas, com Nossa certeza. Senhora. E isso faz a gente relembrar, claro, da verdadeira propriedade, daquilo que a gente encontra quando chega na Terra e daquilo que a gente leva com um pouquinho mais de profundidade e acréscimo, né, vamos dizer assim, que a gente leva quando a gente desencarna. Então você fez relembrar essa passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Exatamente. é isso? Capítulo 16, item 9? Isso. Muito bem, a verdadeira propriedade. Que são o quê? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades? e as qualidades morais. Perfeitamente, muito bem. Vamos ler um pedacinho aqui, um Sim, trechinho? vamos Lá então. Item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. A verdadeira propriedade diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Exatamente. E como a gente está usufruindo isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Temos 24 horas por dia. O que a gente faz nesse tempo? Esse traço significa esse tempo. Significa estamos sendo produtivos ou não. Estamos dando valor para nós, para a nossa família, que seria o núcleo familiar que a gente foi confiado. Estamos dando importância às tarefas que a gente está fazendo. São muitas perguntas, meu amigo. São muitas perguntas. E isso só por causa de um traço. Exatamente. O que levou a gente a fazer essa reflexão, hein? Que coisa boa. Mas é importante também, interessante, construir o quê? Dentro do coração. Porque quando Jesus vem e anuncia o reino de Deus, o que seria esse reino de Deus? É a obra no coração do homem. Dos homens. Então me lembro agora de uma passagem do livro O Nosso Lar, quando André Luiz vai ao encontro do ministro para fazer algum pedido, aí o ministro olha para ele dentro da conversa e diz assim: mas meu filho, o que é que você fez dentro de você, do coração? E quando fez fora, será que foi com esse sentimento de amor? Então a verdadeira propriedade faz a gente fazer essas conexões, não é? Poxa, será que eu tenho vivido uma vida realmente voltada para essa questão do desapego? Exatamente. E aí a gente também vai lá na caridade, no sentido da caridade, né? Qual é a recompensa de fazer a caridade para si e para os outros? É a paz no coração e a consciência tranquila. Essa é a recompensa. Que seria essa recompensa a verdadeira propriedade, porque a gente não está falando aqui de bens materiais, né? Perfeito. É isso aí. Estamos falando de bens espirituais. Exatamente. Se esse traço ali no túmulo, que fez marca a data do nascimento e a marca da morte, nesse traço, nesse período, o que eu conquistei? Será que eu conquistei títulos para chegar ao lado de lá e chegar bem? E ser recebido bem? Já que a morte, ela não existe, é só uma passagem? Exatamente, porque quando a gente vem para a Terra, né, o Evangelho diz: os bens da Terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, e o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens, né? Eita desafio! Então, assim, além desse traço, a gente sabe que existe a reencarnação, que existe uma tarefa que a gente tem que fazer, né? Dentro do nosso núcleo familiar, dentro do nosso núcleo social, que a gente também tem que ter, né? Por causa da lei da sociedade, quem conhece, né? Tá lá no Livro dos Espíritos. E, enfim, é um conjunto de coisas, né? Relevantes, mas que faz a gente pensar. Realmente trazendo essa metáfora, né, do traço, ou seja, o que estamos fazendo com esse traço na nossa vida? Muito obrigado e até o próximo programa.
Na Era do Espírito.